Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que a nossa vida está aos pés de Jesus Cristo, está aos pés da cruz. Nos colocamos diante de Deus, rendemos a nossa vida diante dele e declaramos que será uma semana de bons negócios, será uma semana de portas abertas, será uma semana boa e abençoada para os nossos filhos, aonde eles terão sucesso em tudo que fizerem. E oramos também para que entre salvação nessa casa, que haja avivamento dentro deste lar, que o Senhor transforme realidades, que acabe as brigas, que acabe os desentendimentos, que acabem as batalhas na mente, que acabe o medo e todo tipo de opressão espiritual. Eu quero declarar a tua bênção, Pai, sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Abençoe essa vida, Senhor. Abençoe essa família. Nós declaramos no nome de Jesus Cristo que a bênção do Senhor, que transforma, que muda e que nos conecta às pessoas certas, ao tempo certo e ao propósito certo, que essa bênção esteja sobre nós, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você nesse começo de dia. Essa semana vai ser uma bênção. Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários. Essa semana será uma bênção em nome de Jesus Cristo. E Deus me deu uma palavra. Eu creio que essa semana vai ser uma grande bênção. Mas eu sei que também você precisa tomar decisões e você precisa ouvir a Deus. Então eu quero falar hoje sobre 3 formas que Deus fala conosco. Olha só, eu vou fazer um intensivo hoje. Eu vou falar com vocês agora sobre isso e depois na live das 9 da manhã eu vou falar de mais 2 formas que Deus usa para falar conosco. Então agora na oração da manhã vou falar de 3, depois às 9 eu vou falar de 2 e depois na oração da noite eu vou falar de mais 3. Amém? Eu vou falar de mais 3. Aí você pergunta, mas por que aprender tanto a ouvir a voz de Deus? Você não entendeu ainda que a sua vida, ela precisa estar alinhada com um propósito? E se você não ouvir a Deus, você não consegue viver o propósito que Deus tem na sua vida. Você pode tentar, você não consegue. É impossível. E até mesmo nós que buscamos, conhecer, eu sou um profundo aprendiz da voz de Deus, estou sempre buscando entender melhor como Deus fala. Deus fala primeiramente por meio da sua palavra e todas as outras vozes, todas as outras formas que Deus fala tem que estarem debaixo da autoridade das Escrituras, debaixo da autoridade da palavra de Deus. Eu acredito que Deus vai fazer coisas muito grandes na nossa vida, mas se não ouvirmos a Deus, é impossível nós vivemos essas grandiosidades que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Amém? E eu quero começar com um texto hoje aqui, que é Isaías capítulo 63, verso 1, que diz: Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestiduras tintas de escarlate? Este que é glorioso no seu traje, que marcha na plenitude da sua força. Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Deus fala em justiça, sempre. Deus nunca vai falar algo injusto. Deus nunca vai falar, da sua boca não sai injustiça. Podemos sempre depender de Deus, sabendo que é o certo. Deus não fala nada que possa ser injusto ou que vá contra a sua palavra. Não. Deus, tudo que Ele falar com você é honesto, é bom, não é para prejudicar o próximo.
Tudo que Deus falar com você vai ser extremamente justo, perfeito, correto. Inclusive, na minha live das 9 horas da manhã de hoje, eu vou contar uma experiência que eu tive, de algo que eu ouvi de Deus, e quando eu ouvi isso, em uma semana sucedeu uma série de eventos na minha vida. Então eu acredito muito, e quando ouvimos a Deus, muita coisa é liberada, muita coisa, começa a se movimentar na nossa vida. Bem, Deus fala primeiramente por meio da sua palavra. A Bíblia diz que toda escritura é inspirada por Deus. Você tem o costume de ler a Bíblia? Deveria ter. Porque essa é a forma de você começar a se familiarizar com a forma como Deus fala. Quando você lê a Bíblia, você está, entendendo a linguagem de Deus, de como que Deus comunica. Deus tem uma linguagem só. Ele tem uma linguagem só. Ele tem uma maneira de falar. E Ele é justo, a Bíblia diz. Não tem como uma pessoa querer ouvir a Deus e não ler a Bíblia. Porque a Bíblia é a maior revelação que Deus deu para nós. Eu não estou dizendo que sonhos não são revelações de Deus, visões não são revelações de Deus, uma profecia não é uma revelação de Deus. Isso são revelações, mas todas elas estão submissas à palavra de Deus. Ou seja, qualquer revelação que passe por cima da palavra, qualquer sonho que passe por cima da palavra é automaticamente rejeitado. A Bíblia diz que até se um anjo do céu, olha só, se um anjo do céu lhe aparecer e distorcer algo da palavra de Deus ou ir contra a palavra de Deus, a Bíblia diz que isso não vem de Deus, esse anjo não vem de Deus. Então, a autoridade das Escrituras está acima de tudo. E se você quer aprender a ouvir a Deus, você vai ter que ler a sua Bíblia. Eu sei que você gosta de livros cristãos. Eu sou um autor de livros cristãos, certo? Eu tenho muitos livros, eu tenho mais de 18 livros escritos já e já estou com outro no forno aí, que logo eu vou lançar ele. Mas você tem que entender isso, que nenhum livro substitui a palavra de Deus. Nenhum livro, nem o meu, nem o de qualquer outro substitui a palavra de Deus. A palavra de Deus tem sempre razão. A palavra de Deus é sempre atual. A palavra de Deus vai edificar você. A Bíblia diz em Romanos 10:17, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, tem que amar a palavra. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a Bíblia. Eu estou lendo novamente a Bíblia. Eu comecei a ler toda ela novamente. E eu creio no poder da palavra de Deus. Eu sei o tanto que a palavra de Deus opera na vida de uma pessoa, o tanto que ela transforma, o tanto que você adquire fé lendo ela. Eu tive experiências com Deus lendo a Bíblia. Eu tive experiências com Deus. E um detalhe, teve uma época da minha vida, eu comecei a ler muito livro. Comecei a ler muito livro e os livros que eu estava lendo eram livros cristãos, tinham os versículos bíblicos e coisa e tal. E começou a me dar um desânimo, Começou a me dar um desânimo. E quando me deu aquele desânimo, eu perguntei para um pastor que era mais experiente na época. Eu disse para ele assim, eu não sei porquê, eu estou tão desanimado e eu ando lendo bastante, mas parece que eu estou sem força. Estou, sem ânimo de orar, de estudar mais. E ele perguntou para mim, você está lendo a Bíblia? E eu disse para ele, sim. Aí ele perguntou, como? Eu disse, olha, eu estou adquirindo muito livro, estou comprando muito livro. E dentro desses livros tem os versículos bíblicos. Ele disse, não é a mesma coisa. Qualquer outra publicação vem depois da Bíblia. Primeiro leia a Bíblia e depois você lê um livro, você lê 2, mas todo santo dia se alimente da palavra de Deus, porque ela é o pão de Deus que te alimenta. Eu comecei a fazer isso, desânimo desapareceu. Então, crie um hábito. Hoje tem Bíblia, física, tem Bíblia digital, você pode colocar no seu celular. Eu leio muito a Bíblia no celular, leio muito a Bíblia no celular, né? Mas tenho também a Bíblia física, ou seja, procure ter uma Bíblia.
compre uma Bíblia ou baixe uma Bíblia aí no seu celular. A segunda forma que Deus fala muito conosco é através da natureza. Aí você diz, não pode. Em Salmos 19, verso 1 e 2, a Bíblia diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Os céus proclamam a glória de Deus. Quando você olha para o céu, aquele céu estrelado ou aquele azul celeste, saiba que isso está anunciando a glória de Deus. Quando você vê os peixes, a maravilha do corpo humano e tantas outras coisas que o homem não tem explicação, saiba, isso está testemunhando da glória de Deus. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Sabe, Deus está falando com você. E o que Deus diz para mim? Bom, quando você olha para o céu e você vê a beleza do céu, Ele está testemunhando a glória de Deus. Olha o que o teu Criador fez. Olha como Ele é grande. Você acha que o seu problema é pequeno para Ele? É grande demais? Melhor falando, é grande demais? Ou é pequeno para que Ele não possa também resolver? Seja pequeno, seja grande, seja do tamanho que for, Deus é Deus. Então, quando você olha para os céus, quando você olha para a natureza e você vê toda a beleza, você vê todas as coisas lindas que Deus faz, sabe, isso é a glória de Deus. Isso é a glória de Deus, Deus dizendo para você, eu sou grande, eu sou poderoso. Você olha para a natureza e você, sabe, vê um artista fazendo, através das flores, através dos rios, dos oceanos, você vê, Deus é grande, Deus é poderoso. Teve um cientista que disse que quanto mais o homem adquire conhecimento, sabe, mais fé esse homem vai ter. Por quê? Porque quanto mais ele conhece, mais ele começa a perceber que algo maior do que ele fez todas as coisas. É por isso que a Bíblia diz que a natureza testemunha a glória de Deus. Eles são arautos do Senhor para dizer o quão grande Deus é. Então, quando você estiver desanimado, olhe para a natureza e a natureza vai testificar a glória de Deus. E você vai, sabe, pensar que os seus problemas não são tão grandes assim, que essa enfermidade não é tão grande assim, que esse problema não é tão grande assim, porque Deus é grande, Deus é poderoso e você pode ir a Ele. Deus também usa as pessoas para falar conosco. Em Colossenses capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz, a palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda a sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Deus usa as pessoas para falar com a gente. Deus usa várias pessoas para trazer uma mensagem para nós. Constantemente Deus usa pessoas para falar comigo e também me usa para falar com pessoas. E eu acredito nisso. Sabe, nós somos embaixadores de Deus aqui nessa terra e Ele pode usar alguém para falar conosco, para se comunicar conosco. Deus usou uma mulher para ser um canal de bênção na minha vida. Ela profetizou na minha vida que Deus iria fazer coisas muito grandes. Eu tinha 14, 15 anos de idade e aquela palavra mexeu comigo. Aquela palavra transformou a maneira como eu via o futuro. Deus usou aquela senhora e eu quero dizer para você, Deus pode usar pessoas para mudar o seu destino. Deus pode usar pessoas, sabe, para lhe apontar um caminho. Então, nunca diga, sabe, que Deus não pode usar alguém para falar com você. Isso até é um pecado. Você é a coroa da criação de Deus. O homem é a coroa da criação de Deus. E como que Deus não vai usar alguém para falar com você? E claro, toda profecia, toda revelação, toda mensagem que vem por meio de um homem deve estar submetida à revelação maior, que é a palavra de Deus, certo? Então, não aceite nada que vá contra a palavra, mas aquilo, sabe, por isso que você tem que estar com os seus ouvidos espirituais bem abertos, você tem que estar antenado, porque Deus pode usar pessoas para falar com você. Deus pode usar pessoas para falar com você, por isso não trate mal ninguém, porque Deus pode usar alguém para falar com você. Deus pode usar uma pessoa.
Por isso que a Bíblia fala para nós tratarmos todos com respeito, com honra, porque Deus já estava nos preparando para receber a sua mensagem por meio de pessoas. Ele pode usar um pastor. Hoje existe um movimento que diz que você não precisa de igreja, você não precisa de pastor, você não precisa receber nada de ninguém, todas as respostas estão em você mesmo. Não está, não. Não pense isso. As respostas que você está buscando estão em Deus, em primeiro lugar, e Ele pode sim usar pessoas para falar com você. Nós não temos todas as respostas em nós, não. Isso é uma mentira. Isso não é verdade. Então, acredite que Deus pode usar alguém para falar com você. Ele pode estar usando eu aqui para falar com você. É por isso que Deus estabelece pessoas para pregarem a sua palavra, para que essas pessoas falem como tradutores daquilo que Deus está falando. Sabe? Nós precisamos começar a ouvir mais, porque Deus pode usar uma pessoa para ministrar ao nosso coração. Alguém pode dizer que você está orgulhoso? Alguém pode dizer, sabe, que você tem que fazer as coisas diferente? E isso pode ser muito Deus aí tocando na tua vida. Então escreve aqui nos comentários: Deus usa pessoas e Ele vai usar alguém para falar comigo. Escreve aí: Deus vai usar alguém para falar comigo. Amém? Você crê nisso? Eu quero liberar essa palavra profética. Deus está me usando para falar com você e vai usar outras pessoas também para falar com você, em nome de Jesus Cristo. A minha oração é para que você mantenha seu coração aberto. Mantenha seu coração aberto para ouvir a Deus. É só isso que você precisa. Abra seu coração. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus usar alguém para falar com você. Deixa Deus usar alguém até para inquietar você para algo que Deus quer falar. Amém? Deus, eu não tenho dúvida, Deus usa pessoas como anjos na nossa vida. Deus usa pessoas como anjos. Deus usa pessoas para nos tirar de um caminho errado. Deus usa pessoas para que a gente não cometa erros e atrocidades na nossa vida. Amém? Deus é Deus, eu creio nisso e eu creio que Deus está falando aqui fortemente hoje. Amém? Eu quero declarar agora os Salmos 91. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já colocou aqui nos comentários seu pedido de oração? Na live das 9 da manhã eu vou falar sobre mais 2 formas que Deus fala conosco. E na live das 18 horas eu vou falar de mais 3 formas que Deus fala conosco. Tá? Então, não perca nem a live das 9, nem a oração das 18, porque vai ser bênção em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, dá vitória para essa pessoa que está orando junto comigo agora. Eu oro para que haja uma intervenção sobrenatural na vida dela. Que caia por terra todo laço de Satanás, que caia por terra todo tipo de ação contrária do inimigo na vida dessa pessoa. E que venha tempos de paz, tempos de prosperidade, tempos de fartura, tempos de crescimento na vida dessa pessoa. Eu oro
para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor no corpo, toda infecção, toda alergia. Eu oro agora, Senhor, para que toda enfermidade renda-se a Jesus, todo problema no sangue, todo problema na coluna, todo problema no coração, nos órgãos internos, nos rins, no fígado, que haja cura total e completa. Jesus Cristo dá saúde, Jesus Cristo cura. Nós cremos em Jesus e colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e declaramos saúde total e completa do alto da cabeça até a planta dos pés. E que seja quebrada agora toda amarra espiritual na tua vida, toda a influência das trevas, seja livre, seja liberto, que o poder de Deus toque a tua vida agora. Que o poder de Deus toque a tua vida e que haja movimentos divinos, sobrenaturais na tua vida, no dia de hoje e nos próximos dias, no nome de Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, apresentando a Ti cada pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários, e eu peço milagre de Deus, provisão de Deus, a vida do Senhor tocando na vida dessa pessoa, a vida do Senhor movimentando as coisas no nome de Jesus. Senhor, libera da Tua bênção, libera do Teu favor no nome de Jesus Cristo. Eu peço a Ti. Amém e amém. Amém, gente querida. Você crê, você recebe essa oração? Então compartilha ela com 7 pessoas e que Deus te abençoe por isso. Que o Senhor acrescente na tua vida mais e mais, no nome de Jesus. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Deus abençoe a todos. Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos transformação total e completa nesta casa, família, nos negócios, projetos e sonhos. E quebramos toda a influência do mal. E pedimos a proteção do Senhor sobre esta vida. Também oramos, Pai, para que o Senhor cumpra em nós toda a Tua vontade. E tira do nosso caminho tudo aquilo, Pai, que for inveja, maldade, a obra do caçador, as armadilhas em nosso caminho e até mesmo, Pai, aquilo que não vemos que possa estar contra nós ou nos prejudicar. Tira do nosso caminho, desfaz o intento do inimigo. Nós quebramos a arma forjada, a arma planejada, a mentira, o engano, a difamação, a invenção, o malfazejo, as pessoas contrárias, aquelas, Pai, que encontraremos no caminho e elas estarão retornando de algo. Senhor, nós pedimos a Tua proteção, nos livra a nós, a nossa casa e a tudo que estiver ligado a nós. E te pedimos, ó Pai, que a Tua mão de poder, esteja sobre a nossa vida, repousando sobre a nossa vida. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Estamos ao vivo nesse começo de dia, onde quero compartilhar com você uma palavra, quero liberar essa palavra, na verdade, na sua vida. Eu acordei bem cedinho hoje e o Senhor estava me ministrando numa palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. Mas antes disso eu quero dar um testemunho. Gosto de sempre honrar o nome de Jesus no começo das orações com um testemunho. A Luciana, ela escreveu assim: estou muito feliz com a cura que recebi. Eu sofria com uma alergia no pé, de escamação há 7 anos e nada melhorava. Pomada nenhuma resolvia. Um dia fiquei firme no propósito, nada faltando, nada quebrado, tudo completo. E você profetizou a cura de alergias de pele. Eu tomei posse e fui curada. Assisto todos os dias, 6 da manhã e 18 horas, e também fui curada de uma grave hemorragia. Você profetizou cura de infecção no útero, fui curada também, tomei posse, estou feliz. Louvado seja o Senhor Jesus. Deus te abençoe, Luciana. E continue colhendo o resultado da oração.
É como eu disse ontem, oração é combate. Quando você entra em oração, você já está combatendo contra não só as trevas, mas aquilo de negativo que está acontecendo na sua vida. E quando você firma o pé na oração, e aqui eu acho que é um dos maiores segredos, você vai vencer os combates que aparecem. Amém? Oração é combate. Oração é combate. Quando você deixa a oração, você está perdendo o combate. Então não para de orar, não para de clamar. Olha quantas curas aconteceu na vida da Luciana. Vocês aqui são testemunhas do poder de Deus, do que Jesus Cristo faz. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra hoje com você. É no dia da adversidade que nós conhecemos quem é quem. Amém? Porque no dia da abundância, no dia da riqueza, no dia do churrasco, no dia da festa, parece que todo mundo é amigo. Parece que todo mundo está com você. Parece que todos te apoiam. Parece que grande parte das pessoas te querem bem. E ali parece que você é uma pessoa que tem muitos amigos e que deve se alegrar por isso. No entanto, não é nesse dia que a gente descobre quem é quem. Não. No dia bom, você não descobre quem é quem. Você só vai descobrir quem é quem de fato é no dia da adversidade. É no dia da adversidade que nós vamos descobrir quem é quem. Eu gostaria que você compartilhasse um comentário aqui embaixo. Escreva assim: no dia da adversidade Deus vai revelar. Escreve aí: no dia da adversidade Deus vai revelar. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos que Deus mostre, que Deus revele. Aleluia. Eu creio nisso. Você crê também? Glória a Deus. Todos estão me vendo aí? Todos estão me vendo? Algumas pessoas estão dizendo aí que a live está travando. Está todo mundo me vendo aí? Está tudo certo aqui com a live? Se você pode, me escreve aqui por gentileza. Está tudo certinho aí? Tá? Tá tudo certo? Sim, voltou? Está tudo certinho? Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Muito bem. Amém. É no dia da adversidade que a gente conhece verdadeiramente as pessoas. Porque no dia da festa, todo mundo é com você. No dia do luto, é aí que você vai ver quem é quem. Quando você não pode mais bancar a festa, quando você não pode mais ser um suporte para algumas pessoas que você ajudava antes e que agora você não ajuda, aí você vai ver a verdade sobre tudo. Como por muitos anos eu exerci um cargo de liderança dentro da igreja, e hoje eu sou líder também, só que um líder um pouco diferente, porque também lidero outras coisas. Eu já vi muitas pessoas que eu acabei me enganando com elas, porque eu achava que elas estariam comigo até na tempestade, e me enganei. Elas estavam comigo por conveniência. E infelizmente há muitas pessoas assim, que só são suas amigas enquanto você pode fazer alguma coisa por elas. A Bíblia nos diz em Provérbios 17:17, escute isso: o amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade nasce um irmão. É na adversidade que nasce um irmão. É no tempo difícil, é no tempo da guerra, é no tempo do combate, que nós vamos ver verdadeiramente quem é quem. Entenda isso, isso é uma verdade de Deus para nós. É uma verdade de Deus. É na angústia que vai nascer um irmão.
que vai nascer uma pessoa genuína, uma pessoa verdadeira. Por isso, nunca se engane com a multidão. Nunca se engane com a influência. Nunca se engane com o tamanho do alcance que você tem ou qualquer outro tipo de influência que você possui. Você só vai conhecer as pessoas quando você estiver em um momento desafiador. É aí que você vai conhecer as pessoas. Quando você estiver no desafio que você vai conhecer as pessoas. Quando Absalão deu um golpe de estado no pai, os corações das pessoas próximas ao rei se rebelaram. Absalão, ele insurgiu contra o pai. E a Bíblia diz que o coração das pessoas que estavam na volta, o coração delas se revelou, o coração delas se mostrou. Gente, isso aqui é muito sério. Foi na hora da adversidade que as máscaras caíram. Foi na hora da adversidade que Davi pôde conhecer quem é quem. Quando Absalão usurpou o trono e Davi teve que sair fugido da cidade, ali ele viu a verdadeira face das pessoas. Porque enquanto ele estava como rei, quando estava tudo certo, sabe, não havia preocupações. Não havia preocupações, não havia nada de perturbação, estava tudo certo. Mas no dia que Salomão quis o trono e que Davi teve que fugir pela sua vida e pela vida da sua família e pelo propósito de Deus, a Bíblia diz que as máscaras caíram. Pessoas que estavam com ele se rebelaram. E ali ele teve muita tristeza, porque até pessoas que ele achava que estavam com ele quando ele estava saindo de Jerusalém, jogaram pedras nele, jogaram pedras no seu exército, e ali ele foi injustiçado. Ou seja, nós só vamos conhecer a verdadeira face das pessoas quando estivermos em um momento delicado, em um momento de dificuldade. É aí que nós vamos conhecer quem é quem. Porque quando você está bem, quando você está, sabe, em uma posição, ou quando você está bancando algo, todo mundo é seu amigo. Experimenta tirar. Nem que seja só por um breve tempo. Para de pagar festa, para de pagar restaurante, para de, sabe, de usar com misericórdia a todo momento com essa pessoa e ajudá-la a todo momento, e você vai ver a verdadeira face dela. A verdadeira face dela. É por isso que a Bíblia diz, não tenta ser bom demais. Porque é assim que nós vamos aprender a ver a verdadeira face das pessoas. Porque se você ajuda uma pessoa constantemente, você ajuda ela, você sabe, dá tudo o que ela quer, tudo que ela precisa, você está lá. Bom, você vai ter uma pessoa leal com você, mas experimenta parar de dar para você conhecer o verdadeiro coração daquela pessoa. Experimenta dizer um não para ela. Eu já testei isso. Experimenta dizer um não para alguém e veja se essa pessoa não vai ficar indiferente com você. Porque enquanto você diz sim para tudo, você é o cara. Mas a partir do momento que você diz um não, você vai ver a verdadeira face das pessoas. É por isso que quando a gente trata com criança, a gente diz para ela não, ela vai ficar emburrada na hora. Ela vai ficar triste, ela vai chorar, vai fazer talvez birra, mas depois ela vai vir até você, porque você é da família dela, você é o pai dela ou a mãe dela. Agora, quem não for teu filho, quando você disser um não, vai bastar para essa pessoa nunca mais, sabe, buscar você. Por isso, alguns se aproveitaram da situação para pôr para fora um ressentimento que haviam guardado por anos. A gente pensa que o fato de todo mundo cumprimentar a gente, o fato das pessoas estarem ao nosso redor, a gente pensa que essas pessoas não guardam nada contra nós. Mas quando Absalão usurpou o trono
Davi teve que ver o ressentimento das pessoas com ele. Exatamente. Porque pessoas começaram a colocar para fora o que estavam guardando há anos contra Davi. Sabe, isso me deixa perplexo, mas é a verdade de Deus. Há pessoas que guardam ressentimentos da gente e estão ali com a gente, na mesma mesa. Elas guardam ressentimentos. Elas guardam ressentimentos dentro do seu coração. Elas guardam coisas contra nós que a gente nem imagina, nem se sabe que tinha isso lá dentro, mas isso estava guardado lá. Estava guardado lá no coração. Sabe, o dia que você não cumprimentou ela, o dia que você não ligou para ela quando ela perdeu um ente querido. Sabe, o dia que você deixou de talvez dar uma assistência para ela, ou seja lá o que for. Sabe, aquele dia, para pessoas que não são leais, para pessoas que não são amigas, ela vai internalizar aquilo de uma forma, sabe, que aquilo vai ficar só crescendo dentro dela e ela vai permitir, só que na sua frente ela está bem. Davi viveu isso. Pessoas colocaram para fora ressentimentos que estavam guardados por anos. Não pensa você. Você pode ser, sabe, uma ótima pessoa. Você pode ser um querido demais. Você pode ser uma querida demais. Tem gente que guarda ressentimento de você. Tem gente que guarda ressentimento. E se você não discernir essas pessoas que guardam ressentimento, elas são uma bomba relógio no relacionamento. Então, das duas, uma. Ou você vai ter que desarmar essas bombas, certo? Ou você vai ter que se afastar dessas pessoas. Caso contrário, o estouro vai ser grande próximo de você. Existem pessoas que secretamente torcem contra você e outras que não tão secretamente trabalham contra você. Que coisa incrível, né? Há pessoas que as suas atitudes mostram claramente que seu coração não está conosco. Suas atitudes, por quê? Porque no secreto delas, elas estão se opondo a você. Eu ouvi um relato a respeito de um pastor assim, uma pessoa boa de coração, um homem humilde, honesto, sabe, íntegro. Aí um dia ele decide reunir a liderança, né, toda a liderança da igreja, e reúne aquela liderança e faz um belo café para eles e começa a reunião e ele diz assim: hoje nós vamos fazer uma reunião diferente. A reunião que nós vamos fazer é, coloque aqui no papel, coloca no papel, um papel anônimo, né? Não precisa botar o seu nome, mas escreve aí o que você acha da minha liderança, se você acha que eu tenho que mudar em alguma coisa, se você acha que eu preciso fazer alguma coisa diferente, enfim. E ele pensou ali que o pessoal iria, né, rasgar elogios para ele. Aí ele pegou no final aqueles papéis ali todos e começou a ler o primeiro. E o primeiro começou: eu acho que você é um excelente pastor, você me ajudou nos momentos difíceis e coisa e tal. Aí embaixo tinha uma crítica, né? E não era uma crítica construtiva, mas era uma crítica em relação a ele, ao pastorado dele. O segundo papel que ele leu, a mesma coisa, né? Começou falando da qualidade e depois da crítica. Quando chegou lá pelo quarto, quinto papel, esse pastor estava vermelho, azul, roxo, porque todo o papel que ele estava pegando estava com um comentário crítico, um comentário negativo. E eu não estou falando para você aqui de uma história irreal, estou falando para você de uma história real. Aí chegou um momento que ele disse assim: olha, eu não vou ler mais isso, porque vocês estão há tantos anos comigo, tantos anos, e vocês mantêm essas coisas, por que vocês nunca me falaram? Né? Porque tinha críticas pesadas ali que ele leu, e ele decidiu não ler mais ali publicamente. E deixa eu dizer uma coisa para você: às vezes as pessoas elas têm um sentimento dentro do coração delas que a gente não consegue explicar, sabe? Porque alguém que poderia
sabe, ser grato pela sua vida. Eu não estou dizendo que a gente não seja, não tenha maturidade para ouvir uma crítica. Não, tem que ter maturidade para ouvir uma crítica. Mas, puxa vida, a pessoa, ela não vê os pontos positivos mais fortes do que os pontos negativos em você. E muitas vezes isso é usado contra você. A pessoa, ela olha só, né, para a mancha que está no seu nariz. Ela só olha para a mancha que está no seu nariz. E ela acaba esquecendo de todo o resto. Bem, quando a hora exigiu, os amigos de Davi apareceram e mostraram a cara. Eles não perderam a chance de mostrar a sua lealdade. Os amigos de Davi apareceram também. Não só os falsos, mas os amigos. Graças a Deus que há pessoas que não se corrompem. E essas pessoas você tem que valorizar. Porque eu falei dos ruins, mas eu tenho que falar dos bons também. Deus sempre coloca pessoas que vão ser como Arão e Hur para nos ajudar no nosso propósito. Essas pessoas que você tem que trazer para perto. Às vezes a gente gasta energia com pessoas, sabe, que elas estão trabalhando contra nós no secreto. E acabamos deixando de lado as pessoas que nos querem bem, as pessoas que lutam por nós, as pessoas que dão cara a tapa, as pessoas que vão à guerra por você, as pessoas que compram as suas batalhas. Às vezes a gente ignora essas pessoas. Por isso, peça discernimento ao Senhor e pare de perder tempo com gente que na sua frente parece ser uma pessoa leal, mas dentro está guardando um monte de coisas contra você e contra a sua família. Tem gente que não concorda com nada e nunca vai concordar, mas tem outros que Deus vai levantar para lutar por você, para batalharem por você, para darem cara a tapa por você. Porque toda vez que alguém é atacado de qualquer forma, os amigos e os inimigos se revelam. Amém? Sempre. Gente, aguarda isso. Quando você for atacado, os amigos e os inimigos vão ser revelados. Os amigos e os inimigos vão ser revelados. Ambos vão ser revelados. Amém? Os amigos e os inimigos vão ser revelados. Eu deixo essa palavra no teu coração. Espero que essa palavra, sabe, tenha aberto os seus olhos. E eu tenho certeza, se você é uma pessoa que tem sido traída, isso faz parte daquilo que você carrega. Porque todos nós que carregamos algo da parte de Deus, nós vamos enfrentar esse tipo de coisa. Temos que ter equilíbrio emocional para aprender a lidar com tudo isso e seguir em frente. Amém? Escreve aqui nos comentários que Deus me mostre tudo. Escreve aí que Deus me mostre tudo. E Deus mostra. Amém? E Deus mostra. Como Deus mostra. Eu costumo dizer que quando eu oro, tudo que está embaixo do tapete vem para fora. Eu não tenho mais medo de orar a Deus esse tipo de oração. Mas vem, viu? Quando você ora, Senhor, me revela o que está aí, Deus mostra. Deus mostra, Deus traz para fora. Deus traz para fora a ingratidão, a deslealdade, a mentira, o engano. Deus traz tudo para fora. Amém? E que Deus mostre tudo para você também. No nome de Jesus, Espírito Santo, revela para cada pessoa que está aqui nessa oração tudo que está escondido, tudo que está em oculto, até mesmo aqueles, Pai, que têm guardado rancor e ressentimento por anos. Abre, Pai, abre e revela totalmente. Amém. Amém? Glória a Deus. Muito bem, eu quero declarar o Salmo 91. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui. Deixa aqui a tua curtida, o teu like. E manda agora essa palavra para 7 pessoas. Manda aí para os teus amigos, manda para os teus parentes, certo? Manda para o máximo de pessoas que você puder. Amanhã nós vamos encerrar essa oração. E a partir de segunda-feira eu vou começar um propósito de 14 dias. A minha família aos pés da cruz. Minha vida aos pés da cruz. Amém? Nós vamos começar uma campanha
de 14 dias um propósito, colocando aos pés da cruz, colocando nas mãos de Jesus a nossa vida e nossa família e tudo que tiver ligado a nós, vamos colocar aos pés de Jesus. Então eu convido você, segunda-feira vou começar esse propósito. Hoje à noite vamos ter vigília, vou transmitir ao vivo do meu canal, mas como eu tenho dito uma coisa aqui para vocês, que se Deus te tocar de vir no presencial, vem. Certo? Se Deus te tocar de vir no presencial é porque Ele quer fazer alguma coisa contigo no físico aqui. Então, hoje à noite vamos ter vigília, vamos transmitir direto aqui pelo meu canal, certo? Vou transmitir a partir das 20 horas de hoje, eu vou transmitir e vai ser incrível. Eu chamei alguns amigos para estarem junto comigo, vai ser sensacional. Vai ser um tempo de oração, de busca, vai ser 4 horas sem parar, em nome de Jesus. Estamos com uma expectativa muito grande. E amanhã vamos ter nosso culto às 9 da manhã, onde eu estou pregando sobre o reino de Deus. Amém? Então você também é nosso convidado. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. A vigília começa às 8 hoje. Tá? Enquanto tiver lugar, pode entrar gente. Só vamos trancar a entrada se não tiver mais lugar. A entrada é franca, tá? Mas temos ali, não sei se é 1.600, 1.700 lugares. A hora que encher tudo, encheu, né? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91 e você que não é aluno ainda da academia, vem se tornar nosso aluno. Aumentar seu conhecimento no profético. Eu comecei essa semana no módulo intercessão, eu estou falando sobre a intercessão, tipos de oração. Vamos falar sobre o intercessor, como combater através da intercessão. 2 meses eu vou ficar nesse módulo, 2 meses. Quer saber mais? Aqui na descrição do vídeo tem o link da academia aqui no Global. Clica ali e vem se tornar nosso aluno ou vai direto no meu site, tá bom? Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Há uma pessoa que está aqui e Deus me mostrou como se fosse uma mão no ombro dela, pesando. Por isso, eu dou ordem a toda bursite, a toda dor no ombro, retire-se agora no nome de Jesus Cristo. O Senhor me disse também, diga para Edina, um nome diferente aí, Dona Edina, Deus te visita nessa hora e visita pessoas à tua casa. E o Senhor também abre as portas de promessas na tua vida e na tua família, Edina. Amém? Receba aí essa palavra no nome de Jesus. Tem uma pessoa chamada Marcos e o Senhor me disse assim, e possivelmente, Marcos, você trabalha em alguma coisa relacionada à polícia. Deus está te dando vitória em algo que você tem pedido a Deus. E o Senhor também está cuidando da tua filha. Confia no Senhor, porque você verá grandes coisas Deus fazendo na sua vida. Há uma pessoa de sobrenome Chagas. E o Senhor me disse assim, que está abrindo trancas de ferro. Trancas de ferro estão sendo abertas. Você de sobrenome Chagas, que faz aniversário dia 14. Que o pé
seu pé 38, o Senhor diz para você, está te honrando, está colocando um papel nas tuas mãos. É uma liberação de algo que você tem pedido a Deus. Eu quero orar agora por cada um de vocês. Amém? Eu quero apresentar a tua vida diante do Senhor. Às 9 da manhã eu vou estar ao vivo aqui hoje, tá? Então eu convido você a estar com a gente, 9 da manhã. Eu convido você a estar aqui com a gente e convide outras pessoas para estarem na vigília hoje com a gente. Eu gostaria, sabe o que eu gostaria? Vou abrir meu coração aqui para vocês. Eu gostaria que cada um de vocês, sabe, convidasse alguém ou para assistir à vigília ou para vir presencialmente na vigília. Sabe, isso não é uma coisa que acontece muito nos nossos dias. Sabe, vigílias eram coisas comuns no passado e hoje são raras. E o Senhor colocou isso no meu coração, sabe, e você sabe, com a vigília de hoje, eu não vou ter parado nem um dia da semana, né? Então, assim, realmente há uma entrega, existe uma entrega ao Senhor de participar dessa vigília. Existe uma entrega ao Senhor. E eu só estou fazendo isso porque eu acredito que Deus vai fazer alguma coisa. Tivemos algumas batalhas também a nível espiritual essa semana. E eu acredito que foi também dessa vigília que está marcada. Então tem algo especial que vai acontecer. E eu convido você a estar com a gente. Seja presencial, seja online. Como eu digo, algumas pessoas vão ser chamadas para o presencial. Amém? Para estarem no presencial. E outras vão ser chamadas para estarem no online. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, eu apresento o pedido de oração de cada pessoa que está me ouvindo nesse momento. E eu oro, Senhor, para que haja uma transformação na vida dela. Eu apresento cada pedido de oração aqui. Cada pedido de oração eu apresento ao Senhor. E eu peço um milagre do Senhor sobre o teu pedido de oração. Haja um milagre do Senhor. Haja uma intervenção do Senhor agora, nesse momento. Que todo tipo de impedimento, de bloqueio, seja quebrado na autoridade e no poder de Jesus Cristo. Nós oramos agora para que os impedimentos sejam desfeitos. Oramos para que os laços sejam cancelados. E oramos, Pai, agora para que o Senhor revele tudo que estiver em oculto, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que essa pessoa não consegue ver, que ela não consegue enxergar. Nós oramos, Espírito Santo, para que o Senhor abra. Em o nome de Jesus, abra a visão espiritual deles. Que todo engano caia por terra, que toda mentira caia por terra. E que as coisas fiquem claras, as coisas fiquem claras. Oramos, Pai, por tudo aquilo, Senhor, que possa estar anuviado pela mentira, pelo engano. E oramos para que o Senhor revele, o Senhor mostre o que de fato está acontecendo. Toca com teu poder na vida dessa pessoa, Pai. E eu oro também por curas. Todo aquele que está doente fisicamente, emocionalmente, seja curado agora. Que o poder de Jesus Cristo toque você, seja curado. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Oro para que o jugo espiritual, o peso que essa pessoa tem sentido, caia por terra. Essa pessoa que está cansada emocionalmente, precisa de um renovo de Deus, está pedindo uma provisão especial de Deus. Eu oro para que os milagres de Deus sejam liberados na tua vida agora. E que todo tipo de ação maligna contra a tua vida, a tua família, teu chamado, o propósito de Deus na tua vida, seja quebrado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Nós quebramos completamente a influência das trevas e declaramos: maior é Deus na tua vida. O Senhor te unge nesse momento e eu oro para que a provisão entre na tua casa. Eu oro para que o renovo de Deus toque no teu corpo. Eu oro para que a unção de Deus toque na tua vida. Ser tocado, ser tocada no nome de Jesus. Toque os Espíritos Santo. Toque-os com o teu poder, Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus te abençoe. Até às 9 da manhã, se Deus quiser, depois 18 e depois 20 horas. Que Deus abençoe a todos e que o Senhor os proteja. Até mais.